meninas, tudo bem? Como vocês estão? Me chamo Viviane e vou dar sequência à série As 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns da Bíblia. Com base no livro de John MacArthur, hoje nós vamos falar sobre Raabe. O que Raabe tem a nos ensinar hoje? O que a Bíblia diz sobre a história de Raabe? No livro de Josué 2, começa a história de Raabe. Josué é levantado como líder daquele povo israelita para levar o povo à terra prometida, após a morte de Moisés. E aí Josué se vê na situação de criar estratégias para tomar a cidade, para tomar Jericó. Jericó era uma cidade rodeada de muralhas. Então ele manda 2 espias até lá para ver como estava, o que eles iam fazer. E ao entrar na cidade, os 2 espias se hospedam na casa de Raabe, a prostituta. Raabe esconde eles, mas rapidamente chega aos ouvidos do rei essa notícia, de que tinham 2 espias verificando Jericó. Os 2 homens vão até a casa de Raabe, por ordem do rei, e pedem para Raabe colocar os 2 espias para fora. Mas Raabe fala, não, eles já foram embora. Não estão mais aqui, corre que ainda você consegue achar ele. E aí os homens vão embora à procura dos 2 espias e Raabe entra e vai até o terraço onde ela escondeu eles. E chegando lá, ela conta, sobre a história do que estão falando, do que ela ouviu falar sobre o povo de Deus, sobre os israelitas, que Deus estava realmente destruindo a terra, que Deus estava tomando as terras para dar ao seu povo, e que o povo de Jericó estava morrendo de medo, estava com muito medo do que podia acontecer com eles quando os israelitas chegassem até lá. O povo estava até desanimado. E aí ela faz um acordo. Eu sei que vocês vão tomar terra, que tudo que eu tenho ouvido que Deus tem feito, mas eu quero fazer um acordo. Eu quero fazer um acordo com vocês agora. Quando vocês vierem destruir essa cidade, que vocês possam salvar eu e minha família, porque eu salvei vocês. Eu não entreguei vocês para o rei. E aí eles fazem um acordo nesse momento. Raabe dá até corda para eles fugirem pela janela da casa dela, porque ela morava próxima à muralha. Dá até estratégias para eles, se esconde, fica uns dias escondido até que os homens do rei deixem de procurar vocês, e assim vocês vão embora. E aí começa a nossa história. O que nós podemos aprender com isso? Em Hebreus 11, 31, fala que Raabe é conhecida como uma heroína de fé. Mas, como nós vimos no início da história, no início de Josué, da história aqui do livro de Josué, nem sempre foi assim. Nem sempre Raabe foi conhecida como a heroína de fé. Ela era conhecida como Raabe a prostituta. Em algumas versões da Bíblia, a meretriz. Se hoje em dia, vamos pensar aqui agora, se hoje em dia essa profissão é discriminada, imagine naqueles dias, imagine naquele tempo como era. A Bíblia não conta detalhes disso, mas eu fico imaginando como Raabe foi rejeitada, como Raabe foi discriminada, abandonada, solitária, viveu longe de todo o seu povo, com uma profissão de condenação. Como que era longe do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de toda a sua família? Como será que era a vida de Raabe, nessa profissão que ela escolheu? Ela escolheu essa profissão, mas naquele momento, quando ela recebe aqueles espias, ela toma uma decisão, Aqueles espias, para ela, na visão dela, eram homens de Deus. Então era a hora, o momento da transformação. Ela não perdeu a oportunidade. Ela falou, é agora que eu mudo de vida. É agora que eu transformo a minha vida. E numa atitude de fé, ela esconde os espias. Ela, nesse momento, se a gente parar para pensar, ela nos surpreende. Por quê? Porque ela vivia de satisfações carnais. E ela podia muito bem, naquela hora, entregar os espias aos homens do rei. E assim recebeu uma recompensa, recebeu um dinheiro, porque ela vivia de coisas carnais. Mas ela viu ali a única oportunidade, a lealdade, e a vontade que ela tinha no coração de conhecer Jesus, de conhecer a Deus, de conhecer esse povo, que Deus estava trabalhando com eles. E aí nós precisamos entender ali que ela mentiu para o rei, ela escondeu os espias, olha só, e ajudou eles a fugir. E ainda pediu, fez um acordo, falou, ela acreditou na palavra, ela creu na palavra deles, Falou, tá bom, a gente vai. Qual de nós tem feito isso, acreditado em pessoas? Aquela hora ela falou, eles são um povo de Deus. E assim, eu vou me agarrar neles e eu vou mudar de vida. Ela tomou uma decisão, Foi até o terraço, fez o acordo e falou, chega, essa vida eu não quero mais pra mim.
E aí, quantas vezes a gente pode parar para pensar quantas vezes em nossas vidas também nós estamos assim, querendo transformar nossas vidas, estando como o povo de Israel, com medo, com dificuldade, cheio de problemas, né? A gente estava, muitas vezes na nossa vida, a gente fica igual o povo de Jericó, com medo, desesperado, sem saber o que fazer. E Raabe não perdeu a oportunidade. Ela precisava agir naquela hora. E nós precisamos, diante de todos os problemas das nossas vidas, tomar uma decisão assim como Raabe tomou na vida dela. Uma decisão que mudaria a vida dela, e não só a dela, mas da sua família também. Não importa, Raabe ali naquele momento, ela ouviu falar de Deus. Ela não conhecia Deus, ela nunca tinha visto milagre nenhum de Deus. E nós, não importa o quão longe a gente esteja, o quão distante a gente esteja de Deus. Né? Não importa isso, Deus não vê isso, né? Muitas vezes nós estamos distante de Deus por decepções, por práticas que não agradam a Deus, por problemas, por dificuldade, até por decepções com pessoas nós se afastamos de Deus. Mas não importa, assim como Deus escolheu Raabe naquela hora para transformar a vida dela, Deus também escolhe cada um de nós. Que nós possamos buscar o Espírito Santo para nos guiar, nos dar direção e mostrar o quanto Deus é soberano para transformar a nossa dor, para transformar o nosso passado. Por pior que seja o nosso passado, Deus, Ele vai nos perdoar, vai nos curar, vai restaurar e nos salvar. Esse é o Deus que transforma. Raabe é a prova de que Deus transforma. É a prova de que Deus restaura sonhos perdidos e apresenta novos horizontes, uma nova vida. Raabe é um exemplo disso, né? Tudo era vergonha para ela, tudo era solidão, tudo era dor, tudo é tristeza, tudo é sofrimento. E muitas vezes nós estamos como Raabe. Mas precisamos nos arrepender, precisamos voltar a Deus e entregar nossa vida, porque a nossa vida é transformada quando entregamos a nossa vida a Deus. Precisamos ter a fé que Raabe teve e tomar atitude de todos os problemas e dificuldades que estão na nossa frente. Raabe, ela teve fé, mas além da fé, ela agiu. Fé mais ação transforma a sua vida. Precisamos entender e tomar a decisão correta, de acordo com o Espírito Santo. Muitas de nós, né, conhecemos a palavra. Muitas de nós. Então precisamos, a cada dia, buscar na palavra, buscar em Deus, tomar uma atitude que mude a nossa vida, que transforma a nossa vida. Né? Não podemos paralisar. Aquilo que é nosso, que nós temos que resolver, Deus não vai resolver. Naquela hora, Raabe teve que tomar uma decisão. Deus escolheu a vida dela, mas ela teve que tomar uma decisão. E da mesma maneira, nós também temos que tomar uma decisão. Nós também somos mulheres improváveis, pecadoras, imperfeitas, mas Deus nos curou, nos limpou. Precisamos a cada dia mais buscar a Deus e nos arrepender e voltar, deixar Deus agir nas nossas vidas. Nós precisamos estar disponíveis para Deus. Naquele momento, Deus usou Raabe para transformar a vida dela e da família. Ela nem conhecia Deus, ela tinha ouvido falar só de Deus, mas Deus usou a vida dela para salvar ela e a família dela. Como falei antes, né? A gente não sabe como ela vivia com o parente dela, mas toda a parentela, toda a família dela acreditou no que ela estava falando. Vem para minha casa, porque Deus vai nos salvar. Os homens de Deus estiveram aqui e vão nos salvar. Pensa ela falando isso para a família dela. Eu fico imaginando. Então que hoje nós possamos crer na transformação das nossas vidas, porque Deus é especialista nisso. Deus ama transformar vidas quando nós estamos dispostos a ser transformados. O destino de Raabe e da família dela era a morte, mas ela era uma mulher de fé, determinada, e viu, na hora que ela escondeu aqueles espias, a oportunidade de transformação. Ela percebeu rapidamente e falou: agora é o momento da transformação. Tomou uma atitude e foi salva. Nós sabemos mais pra frente, vocês podem ler na sua casa, e ela faz parte da genealogia do homem mais importante na humanidade, que é Jesus.
Então que hoje nós possamos ter a fé de Raabe, né? Eu quero reforçar, vamos ter a fé salvadora de Raabe, tomar as decisões corretas, guiadas pelo Espírito Santo, para impactar com a nossa fé, para impactar pessoas, para levar a palavra de Deus a quem for necessário. Amém? Deixo aqui essa mensagem. Quero que todas vocês busquem em Deus a fé salvadora, a fé que transforma a vida, porque Deus conhece o nosso destino e Ele está pronto para transformar cada vida.